Imagine uma mulher em trabalho de parto ouvir assim: na hora de fazer você não gritou, né? Isso é uma brincadeira ou é uma ofensa? Agora imagine um trabalho de parto que durou 75 dias, não horas, dias. O que é normal em um parto natural e o que é imposição prolongada de dor? A gente precisa reconhecer que a violência obstétrica existe e pode, infelizmente, fazer parte da jornada da mulher-mãe. A minha convidada de hoje é advogada e ela se especializou no direito das gestantes e das mães. Você sabia que existia um direito específico para isso? A doutora Vanessa Tomaello viveu na pele alguns abusos e topou participar desse bate-papo para alertar todas nós, mulheres, mães e não mães, sobre a importância da gente reconhecer a violência e da gente se posicionar diante da violência. Porque quando a gente se cala diante de uma injustiça, a gente está sendo igualmente culpado de cometê-la. Concorda? Eu vou me apresentar para quem caiu de paraquedas aqui nessa live. Meu nome é Larissa Cruvinel, eu sou autora do livro A Serenidade da Renúncia, uma bússola para mulheres corajosas decidirem autenticamente por serem ou não mães. No meu livro e aqui no meu perfil, você vai encontrar reflexões e conversas valiosas para te ajudar a decidir serenamente sobre ter ou não filhos. Toda semana eu posto conteúdos novos, então já clica no botão seguir, me acompanha de perto e eu vou conectar a Vanessa para a gente começar a live de hoje. Sejam muito bem-vindas! E participem, podem mandar perguntas, comentários, a gente quer a interação de vocês. Olá, tudo bem? Eu estou bem, Larissa, e você? Tudo ótimo, obrigada por aceitar o meu convite. Estava Tive que ansiosa por esse apresentar aqui. bate-papo. Eu que agradeço por um convite tão honroso como esse, em poder participar. Eu Você parte do queria que história. você... Tá com um pequeno delay, desculpa. Eu queria te pedir para se apresentar, para quem não te conhece, e responder a pergunta que eu gosto sempre de começar os nossos bate-papos. Se você acredita que toda mulher nasceu para ser mãe. Primeiramente, como a Lari já bem me apresentou, eu me chamo Vanessa, sou advogada, especializada no direito de mulheres, mães, gestantes, certo? Eu sou esposa, mãe, apaixonada por orientar mulheres para que elas conheçam e façam valer os seus direitos. E eu estou... Cortou para mim. Conexão falhou para vocês também? Vou tentar conectá-la novamente. Voltou. Aqui cortou. Agora sim. Então, como eu estava dizendo, eu me chamo Vanessa, sou advogada especialista no direito de mães, de mulheres e gestantes. Sou mãe, esposa, e eu ajudo e oriento mulheres para que elas conheçam e façam valer os seus direitos. E nessa fase tão linda também, que é a maternidade, principalmente. E respondendo a pergunta da Lari relacionada a se eu acho que toda mulher nasceu para ser mãe, a minha resposta é que não. A maternidade ela deve ser uma escolha, e uma escolha consciente, ao meu ponto de vista, livre e respeitada. Cada mulher ela tem sua própria história, seus desejos, e o importante é que ela seja feliz com a sua escolha, com ou sem filhos. Bom, concordamos nesse ponto. Doutora, eu queria te pedir o seguinte: tem muitas mulheres que chegam até o meu perfil com receio dos índices altos de maternidade solo, de abandono dos pais, e as estatísticas são péssimas, infelizmente. E a gente fala muito sobre pensão alimentícia pós-nascimento dos filhos, quando esse pai já não vai mais acompanhar em conjunto com a mãe na formação. Mas
tem uma pensão que precede o nascimento, que é a pensão durante a gravidez. Sim. Você pode falar sobre ela? Sim. Os alimentos gravídicos ou a pensão gravídica, que fala, é a pensão que ela é ofertada pelo pai do bebê enquanto a mulher está gerando. Há um mito que a mulher só recebe pensão para o filho após o nascimento. Como eu disse, é um mito. Isso não é verdade. Essa pensão serve para custear os alimentos, exames, tudo que tem a ver durante a gestação. Então, essa mãe pode pedir ao pai do seu bebê solicitar na justiça alimentos gravídicos. E o pai da criança ele deve contribuir com esses custos. Não, a mulher não tem que estar sozinha nesse período. Ela tem direito também. Isso é tão importante porque eu converso com as mulheres mães e elas comentam o quanto que de um tempo para cá os custos durante a gravidez têm aumentado drasticamente. Sim. Por remédios, né, reposições, suplementos, cursos que muitas vezes elas decidem fazer antes da chegada do bebê. E tudo isso não pode ser arcado só pela mãe, né? Então, que bom que existe esse direito também. E eu queria te perguntar se você tem notado que apesar de todas as tecnologias, de todos os avanços, tem tido também um aumento da mortalidade no parto e ainda a presença da violência obstétrica? Queria que você comentasse vários aspectos e se sentir à vontade de trazer também um pouco da sua história pessoal. Sim. Infelizmente, Lari, sim. O aumento da mortalidade infantil no parto, ele vem aumentando. Aumenta-se o avanço da medicina, aumenta-se o acesso à medicina mais facilitada, mas também vem aumentando a mortalidade infantil e também a mortalidade da mãe no parto. Porque o Brasil é um dos primeiros países que registram alto índice de mortalidade infantil e materna. E em muitos casos também vem aumentando a violência obstétrica. Muito se pergunta para mim o que é a violência obstétrica e como identificar essa violência. E ela é quando a mulher sofre abusos físicos, psicológicos ou procedimentos sem consentimento durante o parto, certo? Eu mesma já vivi situações marcantes no meu parto. Eu tive a minha filha em 2014 na rede pública de saúde e com 40 semanas e 5 dias eu tive ela e ela era um bebê grande, inclusive ela é uma criança grande, hoje ela com 10 anos, vai fazer 11 e eu fiquei 19 horas em trabalho de parto. Eu tinha 21 anos e naquela época não tinha a lei que tem hoje, que a gestante com 39 semanas, a partir de 39 semanas, ela pode escolher a via de parto que ela quer. Porque a gente tem o direito de ter o nosso corpo, de mandar no nosso corpo. Exato. Certo? Então, naquela época, não me foi ofertado nenhum tipo de alívio para eu ter minha filha, 19 horas. Quando completaram as 19 horas, foi quando resolveram fazer cesárea em mim. Na época, minha filha nasceu, inclusive, com uma bossa, que é tipo um saco, porque a cabecinha do neném ela é bem molinha. E com a pressão do parto, fez essa pressão no crânio dela e ela nasceu com um galo na cabeça, por causa da pressão. E foi, assim, um momento bem traumático. E depois daquele momento eu fiquei bem receosa em gestar de novo, de maternar novamente. Só que passou e por isso eu resolvi me especializar nesse direito e ajudar muitas mulheres a encontrar esse caminho, porque nós mulheres nós temos direitos e muitos direitos. Eu costumo dizer para as minhas clientes, quando você for ter seu filho, porque infelizmente na rede pública as mulheres têm muito esse medo, porque tem já paira no ar essa questão, nossa, mas tem que esperar para ver se vai ser parto normal. E tem mulher que não quer parto normal. Sim. Tem uma
uma pergunta da Beatriz que diz: eu estou gestante pela terceira vez e como me encaixo na lei a partir de 39 semanas, posso escolher a via do parto. O médico está recusando fazer o parto de uma amiga, tenho medo de acontecer o mesmo comigo. O que ela pode fazer diante de uma recusa? Ah, e ela complementou. E detalhe, a amiga dela tá de 41 semanas e 3 dias hoje e ela foi liberada para casa, nem quiseram interná-la. Nossa, pergunta. É uma situação muito triste, que é o que eu estava falando agora. Chega na rede pública, tem essa questão, o médico que está acompanhando o pré-natal, muitas vezes não é o médico que vai fazer o parto. Ou se esse que está acompanhando o pré-natal, ele vai fazer o parto, só que ele já não orienta e não indica a cesariana. Inclusive, até em mulheres que já tiveram outras cesarianas ou teve algum outro parto normal. E o que acontece? A lei da gestante de 39 semanas, ela vem dizer o seguinte, que a gestante, ela pode escolher a sua via de parto a partir de 39 semanas. Beleza? Essa mesma lei vai falar que o médico que se recusar a fazer esse parto, ele tem que escrever justificando o porquê de não fazer esse parto e passar esse parto para um outro médico. Na prática, acontece o seguinte, a mulher com 40, 39 semanas, como é o caso da amiga, ela, muitas vezes, ela pede, só que o médico se recusa a fazer o termo, ou ela não pede com medo da recusa de passar alguma represália ou de acontecer alguma coisa no seu parto, e essa mulher ela fica sofrendo. A minha orientação é a mesma de sempre, eu não mudo essa orientação. É que o quê? Vai com um parente bem barraqueiro, porque barraco dá jeito nas coisas. Filma o médico, pode filmar, filma o médico, mostra que ele não está querendo fazer o seu termo. Infelizmente é desgastante, mas é melhor do que acontecer uma fatalidade no parto. Por você ter medo da exposição, porque eu vejo que tem esse medo da exposição. Então, filma, faz uma reclamação no próprio hospital, pede a cópia, certo? E se de repente você for, tiver, porque a gente que é mulher, a gente sabe quando não tá bem, porque quando eu tive meu parto, eu sabia que não estava bem, e eu pedi, pelo amor de Deus, para o médico me operar. Se esperasse mais um pouquinho, eu não teria minha filha hoje. Meu Deus. Então, grava tudo, vai com o celular gravando já, chama a polícia, porque lei, ela tem que ser cumprida. O garantidor da lei é a polícia. Chama a polícia, chama o advogado, tem um contato do advogado especialista em direito da gestante, liga para a advogada, pede orientação. Se for na cidade onde eu estou, eu vou até o hospital e a gente entra com uma tutela. A gente usa o judiciário para pedir uma tutela antecipada, que é o quê? O juiz obriga que o hospital faça aquele parto sob pena de multa. Parece Multa contra o hospital ou contra o médico? todos que estiverem envolvidos. Uau. E condena a multa, sim, porque eu já vi vários casos, já atuei em vários casos que tem essa condenação. É melhor você fazer agora, se você se indispor agora, do que depois você não ter mais o seu bebê nos braços. Sem dúvidas. Não ter a sua criança, porque eu já atuei em vários casos que a gestação foi uma gestação tranquila, com a criança saudável, a mãe saudável, só que assim, por uma negligência médica, esse parto, ele acabou com a criança morta. Porque por uma negligência, o médico não respeitou o direito da mãe de querer a cesárea. Sim. E houve essa fatalidade. Então, é necessário, sim, agir o quanto antes. Chama a polícia, liga para advogado, entra com processo e faça valer os seus direitos. Sim. Não tem essa, o meu médico disse que não vai me dar o papel da cesárea. Ele não tem que escolher o que é bom para você. Isso já é lei. Tem a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela orienta, ela sugere que o parto
de 40 semanas, ele seja induzido, só que de acordo com o que a mulher escolha, a desejo da mulher. Muito bom. Então, assim, resumo da ópera: tenha um acompanhamento jurídico, se possível. Se não, tenha essa lei em mãos. Chama uma pessoa que sabe se posicionar para te acompanhar no hospital e faça valer os seus direitos. Se necessário, chame a polícia. Mas não tem. A gente é engraçado, tá falando muito. A gente escuta muito sobre constrangimento e devolver o constrangimento, né? A gente não tá falando para ninguém ir além do que se sente confortável, né? Tem gente que é mais reservada, não precisa fazer um barracão, mas minimamente se posicionar e reivindicar o que é seu por direito, né? E um ponto, por exemplo, no início dessa live, eu fiz uma abertura comentando sobre a violência verbal. Como se a mulher não pudesse gritar, não pudesse expressar a dor e fazendo uma alusão ao ato sexual, né? Ah, na hora você achou bom e agora você não quer aguentar. Como proceder depois? Porque é lógico que na hora a única coisa que ela vai querer é dar a luz. Sim. Mas posteriormente ela pode também processar o hospital ou a pessoa que emitiu essas falas de julgamento e, enfim. Essa questão, Lari, também faz parte da violência obstétrica. A violência obstétrica é tudo aquilo que causa um dano à gestante, tanto dano físico quanto dano psicológico. Como que vai gravar isso? Como que vai provar que existiu esse dano? O dano psicológico, ele não é palpável. Então, você precisa fazer um boletim de ocorrência, fazer uma reclamação no próprio hospital. Todos os hospitais têm ouvidoria, tanto particular quanto público, eles têm ouvidoria. Perfeito. Que é quando você pode reclamar, dar sugestões, elogios. Você pega essa reclamação por escrito e faz um boletim de ocorrência. Depois desse boletim de ocorrência, você pode contratar um advogado e entrar com uma ação, uma indenização por danos morais, por você ter sido exposta a essa situação. Porque o médico, ele tem que fazer o trabalho dele, independente se a mulher teve 5, 10, 3, um filho, ele tem que fazer o trabalho. E não é somente o médico. A equipe médica também, isso inclui enfermeiros, técnicos de enfermagem. Eu já ouvi relatos de enfermeiras falando esse tipo de frase para parturientes. Tem bastante casos assim, infelizmente. E enquanto a gente, como mãe, como gestante, não tomar posse, não se empoderar desse direito, infelizmente isso tende a aumentar. Sim. Pois é como se a lei não tivesse validade, se a gente não se posicionar. Sim. E se posicionar de forma correta. Que segue o passo a passo que a advogada passou. E vai dar certo. Porque isso evita muita coisa. Sim. E eu acho importante, às vezes é um momento tão mágico para os pais, né? Assim, principalmente pais de primeira viagem, que às vezes esse tipo de conversa vale para a pessoa chegar em casa, conversar com o parceiro e falar: olha, pode acontecer, todos nós estamos sujeitos a isso. Então, quando você entrar na sala de parto comigo, esteja atento, não, né? Grave se você observar que eu estou sendo injuriada, né? Assim, então eu acho importante a gente trazer essa racionalidade também para a sala de parto, para preservar o direito dos pais, né, de serem respeitados. E passando para um outro ponto, se tiverem mais dúvidas, podem mandar, pessoal. Um outro ponto que a gente vale falar aqui é o medo que as mulheres têm de demissão após virarem mães, ou mesmo de comunicar na empresa quando elas têm o teste positivo de gravidez. Eu já ouvi casos de mulheres que trabalhavam 100% remoto e nem contaram na empresa que elas estavam grávidas, não contaram quando deram à luz, não falaram absolutamente nada, por medo de retaliações, demissões ou... a gente sabe que o mundo de verdade é cruel, né? Então, o que você poderia nos auxiliar sobre estabilidade no trabalho, após licença maternidade? Então, Lari,
Esse é um medo real e muito comum. Mas a boa notícia é que a lei protege a mulher nesses casos. A gestante, ela tem estabilidade no emprego desde o momento da concepção, ou seja, confirmou a gravidez até 5 meses após o parto. Algumas convenções coletivas, que é aqueles acordos que as empresas fazem com os sindicatos, essas convenções coletivas garantem que a mulher pode ter até 180 dias de licença maternidade, mas tem que analisar o caso concreto para verificar se a gestante tem esse direito. Isso significa o quê? Que ela não pode ser demitida a não ser que por justa causa, certo? Certo. Mesmo que o empregador tenha conhecimento da gravidez no momento da demissão, ela ainda tem estabilidade. Porque nós vemos assim, foi demitida, aí passou um mês e descobriu que estava grávida, engravidou ainda estando no contrato de trabalho. Ela tem direito. Ah, mas meu patrão não sabia. Tem direito. Ah, meu patrão sabia. Tem direito. A estabilidade visa proteger principalmente o bebê. Perfeito. A lei, quando foi feita, visou principalmente reconhecer a estabilidade do bebê para que esse tenha alimentos. Durante a licença maternidade, o contrato de trabalho ele fica suspenso. Você vai receber o salário maternidade e ao retornar, o que acontece? Geralmente, são 4 meses de licença maternidade, certo? A lei fala de 5 meses, por quê? Quando essa gestante volta, essa mãe volta, ela tem ainda 1 mês de estabilidade. Nesse 1 mês, ela não pode ser demitida. Tem empresas que fazem o quê? Acabam os 4 meses da licença, eles dão férias, mas só que essas férias, além delas, ainda tem 1 mês de estabilidade. Porque tem muitas empresas que demitem as gestantes, a mãe que teve o bebê após a volta das férias. E isso é proibido, porque as férias é diferente de estabilidade. Férias é um direito, estabilidade é outro direito. Então, a mãe não pode ser demitida. E se for, tem que buscar o auxílio da Justiça do Trabalho, um advogado especializado, para estar pedindo esses direitos, que podem ter também discriminação e, além disso, todas as suas verbas. Perfeito. A gente não recebeu ainda outra pergunta. Eu queria saber se a gente pode falar um pouquinho sobre a maternidade não biológica, Sim. sobre a adoção. O que tá... Eu recebo muitas perguntas assim, até que idade pode adotar? A mulher que não tem um cônjuge pode adotar? O que você pode trazer? A gente não tem muito tempo mais, né? Mas o que você puder compartilhar sobre esse direito seria interessante também. Sim. A mulher adotante, a mãe adotante, ela tem os mesmos direitos que uma mãe que gera. Ela tem direito ao salário maternidade, ela tem direito à estabilidade no trabalho também, certo? Ela sai, é os mesmos direitos da mãe que gera. Ela tem direito à licença maternidade, ao salário maternidade. O pai também, que quiser adotar, que não tem, a mãe também tem esse direito. Hoje no Brasil nós temos muitos direitos que amparam o adotante e a criança que é adotiva. Então tem os mesmos direitos, Lara. Que bom. E para responder uma última pergunta, a Amanda recebeu o seguinte comentário. Se você estiver grávida, isso vai virar um inferno, vai sobrecarregar o serviço. E ela também já ouviu, quando que você vai engravidar, porque a gente tem que se organizar. A gente entende que para as empresas, né? Sim, existe um impacto pela saída da mulher, mas uma fala dessa forma não é adequada. Então, como chegar aí no meio do caminho entre não proibir de forma velada a maternidade, né? E ao mesmo tempo também conseguir que essa pessoa se planeje dentro do possível para que a empresa também possa se reestruturar com a saída na licença. Sim. É uma via de mão dupla. Eu costumo dizer que é o seguinte:
Esse tema, infelizmente, nas empresas, é um tema muito complexo e muito frágil, porque a mulher em si, ela já sofre preconceito. Nós já sofremos discriminação por ser mulher. Muitas vezes, a maioria das vezes, nós temos muito mais capacidade e nós recebemos um salário inferior em muitas empresas. Principalmente pela questão de que nós podemos gerar. E aí fica aquela questão no ar. Muitas empresas, são muitas, não são todas, mas isso acontece. Tem a discriminação com a grávida. Eu aconselho e oriento a essa gestante a juntar provas, documentar tudo que você passa na empresa, porque não tem como eu dar a fórmula mágica para que essa discriminação não aconteça no trabalho. Sim. Certo? Não tem como, porque isso é inerente à pessoa. O que eu posso orientar é que documente tudo, trate por e-mail, por mensagem de WhatsApp. Se não pode usar telefone celular no trabalho, compre um gravadorzinho que é baratinho, deixe gravando, porque quem passa por esse tipo de situação sabe que vai acontecer. Passou uma vez, pode aguardar que vão ter outras vezes. Vai ter comentários maldosos, vai ter um tratamento diferente. Porque assim, Lari, voltando na questão da estabilidade da gestante no trabalho, que se aplica nessa pergunta que você me fez. Sim. A gestante, ela tem estabilidade, certo? Sim. A gestante que foi demitida e ela descobre a gravidez, ela tem a opção ou de voltar para o trabalho ou de receber uma indenização, que é o quê? Os salários que ela teria direito se ela estivesse trabalhando. Okay. A gente chama no meio jurídico de indenização substitutiva, certo? Eu, muitas vezes não, a maioria das vezes, oriento a não retornar ao trabalho. Por quê? Se a empresa demitiu você, é sinal que ela não precisa do seu trabalho mais lá, certo? A gente está tratando de uma empresa que não sabia da gravidez. Você conta para o seu patrão, eu tô grávida, eu quero voltar para o emprego. Nenhuma das minhas clientes que eu tive que voltou para o emprego foram felizes. Todas se arrependeram. Sim. E eu falo da questão da busca da estabilidade da indenização, pela estabilidade, por essa questão mesmo, para a gestante não ter esse desgaste, não pagar para ver no trabalho. Então, tem que, se voltou para o trabalho ou se está grávida e não foi demitida, porque não pode, a não ser que por justa causa. E tem empresa que fica cavando justa causa para demitir a funcionária grávida. Sim. Eu estou falando de coisas que eu acompanho todos os dias. E se a mulher não for demitida por justa causa, normalmente tem essa pressão porque ela engravidou. Sim. Né? Mas um outro ponto, Lari, eu oriento sempre. Não, se você tem o sonho de ser mãe, não barre esse sonho por causa de empresa. Porque Sim. você serve muitas vezes enquanto você está ali. Depois que você fala que você é mãe ou que você fica doente, infelizmente o tratamento muda em muitas empresas. E tem muitas empresas que têm uma postura que não é só discurso, mas uma postura que realmente acolhe as mulheres na sua completude. Então, as mulheres mães conseguem acessar creches, conseguem acessar a licença maternidade estendida. Então, é o caso também até de buscar um espaço que seja compatível com o seu novo momento de vida, né? Então, agora, um ponto que eu acho importante também ressaltar muitas vezes a pessoa que faz a fala agressiva ou que infringe a lei, a alta gestão ou o próprio RH da empresa não está nem ciente dessa conduta. Então, antes de também generalizar, poxa, essa empresa não presta, olha o que eles estão fazendo comigo, leve essa questão para a área responsável da empresa. Sim. Porque muitas vezes é uma ação isolada de caráter de uma pessoa e não uma política maior, né? Então, acho importante ter esse bom senso também, né? Comentar tudo, Lari, porque não adianta, a gente não consegue mensurar
qual empresa vai fazer isso, qual empresa não vai. Sim. Já advoguei contra multinacionais, certo? Que demitiram, mesmo a funcionária falando que estava grávida, resolveram manter a demissão dela, certo? Sim. A funcionária pediu demissão. Se o sindicato não homologou essa demissão, ela ainda tem direito à estabilidade. Porque a estabilidade, mais uma vez eu falo, é principalmente do bebê. Uhum. E o patrão, a empresa, ela tem obrigação de prezar por esse contrato de trabalho e cuidar desses vulneráveis, né? Tem estabilidade. Sim. E tem que documentar tudo, gente. Não adianta, tem que documentar. Se falar com o RH, como a Lari bem colocou, fazer uma queixa formalmente, pedir para que seja anotada e assine, que é muito importante. Maravilha. Bom, nós temos muito mais assunto para ser falado, mas eu espero que vocês tenham gostado desse momento. A gente trouxe várias informações relevantes, várias dicas. Se vocês ainda quiserem saber mais, continuem acompanhando o meu perfil e também o perfil da Vanessa. Eu queria pedir para que você deixasse os seus contatos para quem quiser, né, agendar uma consulta e te agradecer mais uma vez por estar aqui hoje. Eu que agradeço, Lara, esse convite maravilhoso. É muito bom falar sobre direito das mães, das gestantes, falar sobre orientações assim, que são muito importantes e muito necessárias, né? Para estar falando. Interessante. E quem quiser tirar mais dúvidas, pedir alguma orientação, pode entrar em contato, deixei meu número aqui. Maravilha. Ajudar nessa jornada. E a Lari também. A Lari, encontrei ela, assim, foi um achado. Para saber se vai gestar novamente, se não vai. E a gente está em paz com nossas escolhas, né, Lari? Perfeito. Vou pegar o gancho na sua fala. Para as mulheres que estão aqui e ainda estão em dúvida sobre a maternidade, eu deixo o convite para participar da Jornada do Útero Sereno. É um programa que eu faço em parceria com outros profissionais. Então, a gente tem a participação também da Vanessa, dando suporte jurídico para quem quiser tirar dúvidas. E estão também presentes ginecologistas, geriatras, psicólogas, para realmente te acompanhar nesse processo de amadurecimento da ideia, planejamento, para tomar a melhor decisão para sua vida. A gente parte da premissa que mulher sem filhos não é menos mulher e que também a mulher que deseja ser mãe deve realizar esse desejo com muito pé no chão, mas nunca deixando de fazer isso por causa de carreira ou por causa de outras situações, outros impeditivos. Então, no curso a gente fala sobre adoção, a gente fala sobre maternidades de diferentes formas, independente, atípica. Então, participem, deixo o convite por aqui. Obrigada pela presença de todos e até uma próxima. Muito obrigada. Até uma próxima, Lara. Até. Tchau, tchau.